Eu cheguei podcast entrando no ar, o podcast do Garotinho, como sempre, segunda e sexta, às 5 da tarde. Em nome de Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. E Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. O convidado de hoje, eu diria que é o treinador revelação do Campeonato Carioca. Ele foi jogador, foi ídolo no Flamengo, foi ídolo no São Paulo, jogou no Paris Saint-Germain, cara, teve no futebol japonês e como treinador está no Maricá desde 2023. Eu tenho o prazer de receber Reinaldo aqui no Cheguei Podcast. Prazer em tê-lo aqui, Reinaldo. Garotinho, prazer é todo meu. Tu sabe que é um momento para mim emocionante, tu sabe que você é um dos meus ídolos no esporte, né? Não sei se você vai lembrar, há muitos anos atrás, no programa que você tinha em televisão, né? Eu falei isso. Na minha infância, eu ficava te imitando com meus amigos de Itaguaí. Então, para mim, é uma honra participar desse... Cheguei com você aqui. Você é de Itaguaí? Sou de Itaguaí, terra de Gilson Gênio. Como é que você foi em Santa Catarina como treinador? Então, garotinho, Santa Catarina foi no meu final de carreira. Eu joguei, né, no Inter de Laje, né? O Inter de Laje é um clube de Santa Catarina. Chegamos numa semifinal de campeonato do lado do estadual. Eu vindo da Índia, do time, o Zico como treinador. E o presidente me ligou, né? O Cristo, tu teria vontade de jogar lá. Um projeto novo, um desafio novo. Aí levou eu, Marcelinho Paraíba, não sei se você vai lembrar do Marcelinho Paraíba, e o Fernando Henrique, goleiro do Fluminense. Então foi por isso, né, que eu fui ídolo lá. Nós fomos muito bem, chegamos numa semifinal, né, contra a Joinville. E depois do final de carreira, o presidente lá foi o primeiro, né, a me abrir as portas. O primeiro clube como treinador profissional foi o Inter de Laje, e depois o Carlos Genoa, que é também outro clube de Santa Catarina. Agora, quem foi tua referência como treinador? Aquele cara que te dirigiu, você assim, esse é o cara. Então, garotinho, eu tive vários treinadores top, né? Eu sempre pensei, o que eu vou fazer pós-carreira, né? Então, como eu sempre fui um líder muito positivo nos grupos que eu trabalhei com muitos jogadores também consagrado, muito inteligente, como Romário, Rogério Ceni. Eu aprendi muito com esses caras. Mas, assim, treinador, assim, eu tive o Zagallo, para mim, é uma referência, né? Eu acho que foi vamos dizer assim, o top, o número 1. É verdade. Né? Luxemburgo, na parte tática ali, eu aprendi muito. O Zico, eu sempre falo, né? O Zico é o cara que me ensinava os detalhes, né? Eu era muito detalhista. Aí vinha o Oswaldo de Oliveira. Mas, assim, eu acho que hoje eu me identifico mais com o Vanderlei Luxemburgo, que é o cara que taticamente, eu sou um cara ali mais de estratégia, assim, eu acho que eu tenho mais esse perfil. Tá. Eu me lembro quando você saiu do Flamengo, foi troca o Adriano Imperador. Adriano Imperador pelo Vampeta, isso. Foi uma troca, né? O Paris Saint-Germain... Foi muito discutido naquela época. Eu era titular do Flamengo, né, garotinho? Era o ataque, era o Edilson. O Adriano já subindo ali também, pedindo passagem, tanto que depois ele virou o Adriano Imperador. E o Flamengo queria muito o Vampeta. Lembrar, né, garotinho, que naquela época o Vampeta ele era titular da seleção brasileira, né? Então, tava voando também. O Paris Saint-Germain tinha interesse no meu futebol. A Inter de Milão... Quantos anos você ficou na França? Eu fiquei 3 anos na França. A Inter de Milão queria o Adriano e teve aquela troca lá, né? O Vampeta veio pro Flamengo, eu fui pro Paris e o Adriano foi pra Inter de Milão. Qual foi o momento mais marcante da tua passagem morando lá em Paris? A coisa que ficou marcada. Então, o título da Copa da França, né? Nós fomos campeão da Copa da França em 2003, no meu primeiro ano, né? No Paris Saint-Germain. É como se fosse uma Copa do Brasil aqui, é um título muito valioso lá. Foi antes ou depois do Raí? Foi bem depois, foi depois. Eu cheguei lá... Raí já era Raí. Já era o cara, né? Raí era o cara. O Ronaldinho Gaúcho estava lá, ele ficou só uma semana. Caramba. Aí depois ele foi pro Barcelona. E nós fomos vice-campeão, porque naquela época, né, garotinho? O Lyon, ele era soberano. Foram 7 anos campeões francês. Então, eu conquistei lá essa Copa da França. Eu acho que foi o momento mais marcante. Foi um ano também que eu fiz 17 gols no meu primeiro ano. Então, foi uma passagem muito interessante. E no Japão, o que ficou marcado? No Japão... Foi difícil se adaptar? Não, no Japão, garotinho, não foi difícil, porque eu tinha um intérprete, né, para começar. Eu falava também um pouco ali Era o Kashima Reisol, do inglês, né? Kashima Reisol. Né? E assim, eu acho que a adaptação japonesa, né, cara, pelo Zico, né, pelo Rui Ramos, os caras que abriram as portas pra gente lá, nós somos muito bem recebidos. E uma da cultura que eu trago como treinador também foram esses 3 anos de Japão, garotinho. Assim, a disciplina que tem o japonês, né, a organização. Todos falam isso. Então, assim, uma coisa que como eu sempre falo, eu juntei um pouco de cada um, criei minha identidade. 3 anos.
3 também. anos, 3 anos também. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa. Então, assim, a coisa marcante no Japão foi, assim, a cultura, né, do japonês, como eu aprendi trabalhando no Japão, com a educação. É uma coisa que era para ser normal, né? Mas lá... A disciplina é um negócio, a disciplina, né? Então, assim, eu acho que para mim foi a coisa que mais me marcou na minha passagem no Japão. Chegou a passar algum sufoco no Japão? Teve uns terremotozinhos lá que deu uma assustada. Deu uma assustada, Eu, minha esposa, meus filhos lá, deu uma assustada, mas graças a Deus correu tudo bem depois. Mas na alimentação a família se adaptou fácil? A alimentação foi muito tranquila, né, garotinho? Porque supermercado lá, supermercado brasileiro, restaurantes também internacionais, então vendia de tudo. Qual arroz, era a cidade massa. Que você estava vivendo no Japão? Rei-Sol. Ficava perto de Tóquio ali. Então, assim, a adaptação foi... Japão é um dos melhores lugares que eu passei para trabalhar. É mesmo, né? O país é sensacional. Agora, como é que surgiu o convite para você assumir o Maricá em 2023? Então, garotinho, o convite foi o seguinte: o Douglas Oliveira, que é o homem forte do futebol lá do Maricá, ele foi meu primeiro treinador em 1995 no Barra da Tijuca, antes de ir pro Flamengo. Eu me lembro do Barra. Barra da Tijuca, no primeiro ano de juvenil. E o Douglas, né, ele mora em Maricá há mais de 30 anos. Ele, como eu te falei, o Maricá tem 7 anos de existência e nesses 7 anos ele é um homem forte do futebol. Em 2023 ele me fez o convite. Como assim, a gente tinha uma relação, né, de muito carinho e respeito. Por ele ter sido meu primeiro treinador, eu falei para ele, cara, não é um convite, né, é uma convocação. Eu aceitei o projeto, né, abracei o projeto do Maricá e tô lá desde 2023 e graças a Deus as coisas têm caminhado muito bem. Como é que foi a preparação para esse campeonato carioca? Começou quando? A preparação nós começamos no dia 9 de dezembro, né? Ano passado nós tivemos um ano mágico para o clube, né, garotinho? Onde nós ganhamos a Série A2. Nós ganhamos a taça Santos Dumont, é como se fosse uma taça Guanabara, né? Do primeiro turno. Ganhamos a Série A2 e ganhamos a Copa Rio. E após a Copa Rio começamos o planejamento, né? Sentamos na mesa, eu, o Douglas e os presidentes lá, que comanda o clube, mantivemos 80% do elenco. Isso ajudou muito na nossa preparação, na nossa pré-temporada. E a gente começou o início em 9 de dezembro para estrear contra o Botafogo. Agora, o Maricá conquistou, como você falou aí, o acesso à Copa Rio. Qual foi o momento mais marcante dessas conquistas para você? Garotinho, acho não, né? Certeza absoluta que foi o acesso, né? A Série A2, a final contra o Olaria. Porque o clube só tem 7 anos de existência. E você tá numa final... Foi nos pênaltis, não foi? Foi nos pênaltis. E eu, como treinador, né, garotinho? 4 anos de carreira, né? Poder levantar um troféu tão importante para minha carreira e para esse grupo de jogadores que foi montado também. Então, sem dúvida nenhuma, para minha carreira, para o clube e para os meus atletas, o momento mais marcante do ano passado foi a final contra o Olaria na Série A2, que nós ganhamos nos pênaltis. Eu assisti pela televisão e um dos motivos de orgulho de assistir aquele jogo é quando a câmera mostrava assim, Estádio Municipal João Saldanha, que foi meu companheiro durante muitos anos de viagem e tudo mais, de um talento extraordinário, que tinha uma casa lá em Maricá. Ele tem muita moral lá. O Estádio João Saldanha. Nós estamos invicto lá, garotinho. 20 jogos sem perder lá dentro. Olha, cara, verdadeiro. O homem é pé quente. Alçapão, né? Agora, quais são os principais desafios para você ao comandar um time chamado de menor investimento no campeonato? O maior desafio, primeiramente, é você saber reconhecer que é um campeonato muito difícil, né? A gente sabe o quão difícil é o Campeonato Carioca, né? Com os 4 grandes, com equipes hoje... Mas vocês estão em melhores condições físicas, né? Fisicamente a gente se preparou antes. Tu manter a base também ajudou muito, né, garotinho? Mas o primeiro objetivo... Graças a Deus, matematicamente, hoje o Maricá já tem a permanência garantida na primeira divisão de 2026. Que era o alvo de vocês. O primeiro alvo do clube é esse. Mas a gente está na briga também ainda por uma vaga no G4, né? Faltam 2 rodadas ainda. Estamos com 12 pontos, né? Então, o próximo jogo muito difícil contra a Portuguesa. Mas a gente conseguir também, né? Com 2 rodadas de antecedência, né, Agora tem um trabalho psicológico também para o grupo? Tem que ter, né? Isso faz parte do trabalho do treinador, né? O nosso time, o garotinho, tem um mental muito forte. A gente criou um DNA de vencedor ali, né? Eu sempre falo que é um clube que tem que se recusar a perder, né? A gente tem que buscar a todo momento. E se for buscar nesse Campeonato Carioca, 2 ou 3 jogos, a gente fez o gol aos 52, 53 de segundo tempo. Então, o nosso time, graças a Deus, eu consegui passar essa mentalidade vencedora para a nossa equipe.
e ter uma equipe de um grupo que já vem de um grupo que, como eu te falei, conquistou 3 títulos no ano passado, isso facilita muito o trabalho, esse entrosamento, jogadores também experientes que ajudam nessa condução, né? Como o nosso capitão, que é o Sandro, base no Fluminense, o Dida, né? Que é uma referência também como goleiro, então ajuda muito nessa gestão no dia a dia. E qual é a estratégia principal para você enfrentar os chamados elencos mais caros, por exemplo, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco? Qual é a estratégia principal? É não partir para dentro? Como é que é? Não, garotinho, a gente tem uma ideia de jogo bem clara, né? Eu gosto de um time que joga, que tenta pressionar, que gosta de ter a bola, mas a minha ideia de jogo é um time mais vertical, um time de ataque mais rápido. Claro, né, garotinho? Tu vai jogar contra o Flamengo, o Botafogo, Fluminense, Vasco, por exemplo, eles vão te empurrar lá para baixo. Isso aí não tem como, é automático, né? Então, não é que a gente quer jogar lá atrás, é eles que vai te induzindo, toma iniciativa. Mas a nossa ideia é, poxa, sempre jogar ali, né? No bloco médio-alto, pressionando, tendo a bola e, como eu te falei, um time de ataque rápido, um time que chega ali no último terço, ali já termina a jogada com finalização. Então, essa é a minha ideia de jogo, um time pressionante, que tenta recuperar a bola o mais rápido possível para, quando chegar no ataque ali, terminar a jogada, independente do lado que tiver a bola. Reinaldo, técnico do Maricá, é a revelação do Campeonato Carioca e é o convidado de hoje aqui do Cheguei Podcast. E você não se inscreveu no canal, não? Vá lá, se inscreva, dê um like, compartilhe para geral, ative o sininho para saber sempre as próximas atrações. Na segunda-feira tem Segundona, a resenha do Garotinho. Agora o primeiro recado. Essa época do ano é repleta de eventos. São viagens, confraternizações de empresas, shows, festas, eventos esportivos, campeonatos, pesca, escalada, caminhadas, vaquejadas, corridas. Nossa, é tanta coisa que até fiquei cansado de listar aqui. E sabe que todos esses eventos têm em comum? Eles podem ser cobertos pelo seguro Vida Eventos Capemisa. Para eventos esportivos, ele oferece a proteção que ajuda os atletas a testarem os seus limites, com coberturas amplas e diversas vantagens para todos os envolvidos. Já para eventos sociais, ele garante que todos os participantes estejam bem protegidos, o que é ideal para quem organiza e participa desse tipo de ação. Se quiser saber mais, fale com o seu corretor ou acesse www.capemisa.com.br. Reinaldo, eu vou te oferecer o Paixão pelo Rádio. No Gol Mil do Pelé, eu era repórter e locutor da Rádio Globo, para o Valdir Amaral transmitindo, eu atrás do gol, onde o Pelé fez o Gol Mil. E no Gol Mil do Romário, eu estava na cabine de São Januário transmitindo, do 1000º do Pelé ao 1000 do Romário. Tem um pequeno trecho da história do Garotinho com devida dedicatória aí para você. Aí. Mostra aqui, ó. Dedicatória aqui, ó. Moral. Isso aqui é moral, hein? Ao Reinaldo com uma pequena honra da minha grande Garotinho, José Carlos Araújo. Valeu, cara. Obrigado. Eu que agradeço o presente. Agora me diga pra galera, como é a estrutura do Maricá hoje? O clube tem condições de competir mesmo nesse campeonato? Tem, Garotinho. O Maricá hoje, eu quero parabenizar a minha diretoria pela estrutura que montou, né, desde 2024. Claro que cada ano a gente sabe que tem que melhorar e a gente vem melhorando. O clube hoje tem projeto para ter um CT, né, temos o nosso estádio João Saldanha, tem um hotel que aloja a comissão lá em Maricá, né, e os atletas que vêm de fora. Alimentação. Dá o nome do hotel aí. Hotel Casimar. Hotel Casimar, Então, assim, Garotinho, a estrutura física e a estrutura humana também, os departamentos muito competentes, né, preparados para trabalhar, por exemplo, numa Série A de campeonato carioca. Então, assim, parabéns à diretoria, salários rigorosamente em dia. Então, acho que esse é o caminho, um caminho a longo prazo, que o clube também tem o objetivo esse ano de buscar o acesso da D para C. Então, a gente está caminhando aí um projeto a médio e longo prazo, mas o caminho está sendo bom. Você acha que a infraestrutura do clube tende a evoluir? Sem dúvida nenhuma. Daqui para frente? Sem dúvida nenhuma. Pelo que você vê nos homens lá? Pelo que eu cheguei ali, né, Garotinho? A gente, em 2023, a gente quase não tinha campo para treinar, né? Hoje nós já temos um estádio. Hoje a gente tem, todo jogo nós temos uma loja, tem a concentração fora. Tipo assim, alimentação, suplementação. Projeto para você ter, como eu te falei, para 4, 5 campos, se Deus quiser,
No final do ano que vem já está pronto. Então, assim, sem dúvida nenhuma, o pessoal lá está pensando grande e os caras, eles colocam tudo que eles pensam, eles colocam no projeto, depois eles vão para a prática e constrói. A verdade é que a cidade de Maricá abraçou o time e eu quero que você fale exatamente desse carinho, desse amor da comunidade para o time que você comanda. A torcida do Maricá é apaixonada, garotinho. É uma torcida que realmente, como você falou, abraçou o time. É um time que já está praticamente 2 anos jogando junto. Nós temos uma identidade com o nosso torcedor, principalmente quando a gente joga no nosso estádio, né? No estádio João Saldanha. Ali verdadeiramente é um caldeirão. A torcida, eles sabem que é um campeonato muito difícil, então eles entendem o momento do time quando a gente está sofrendo ali na partida, eles apoiam o time. Então, sem dúvida nenhuma, eu sempre falo que o nosso torcedor maricaense é o nosso primeiro reforço. E vocês têm se preocupado com o gramado, né? Que é algo que tem sido muito criticado por aí. Vocês têm essa preocupação, não é isso? Garotinho, eu tô para te falar que o nosso gramado é um dos melhores, se não for o melhor, é um dos melhores do Campeonato Carioca. Aproveitar também de convidar, né, para visitar lá o nosso estádio, a nossa cidade lá, mas hoje o gramado do Maricá, ele é um gramado perfeito para se jogar futebol. O público nos estádios tem aumentado lá. A cada jogo do Maricá, a gente vê crescendo. Como é essa atmosfera lá, hein? A atmosfera lá é bom demais, garotinho. Os ingressos, garotinho, por exemplo, o jogo em casa, tu anuncia os ingressos, a venda de ingresso num dia, no outro dia já se esgotaram. É um estádio ainda com capacidade limitada, né? 2 mil pessoas. Mas assim, se tivesse hoje em Maricá um estádio para 5, 10 mil pessoas, sem dúvida nenhuma, todo jogo estaria lotado. Teria demanda, né? Teria demanda, exatamente. Agora, todos os clubes aí, hoje em dia, se preocupam com a formação de jogadores, a divisão de base. O Maricá tem esse foco também. Esse é um dos maiores focos que nós temos, garotinho. Como eu te falei, hoje no profissional nós já temos 5, 6 atletas da categoria de base. Tem jovens talentos surgindo? Jovens talentos. Nós temos uma categoria de base muito forte, o Sub-15, o Sub-17 e o Sub-20. Bons treinadores, né? Boas comissões trabalhando lá, performando bem os atletas, chegando bem qualificado para mim no profissional. E eu acho que quando o nosso CT ficar pronto, garotinho, eu acho que aí a gente vai conseguir ter mais atletas, no caso de outros estados, de fora do Rio. Enfim, a demanda também vai ser maior. Vão aparecer mais atletas. Sem dúvida nenhuma, nós vamos conseguir performar mais atletas aí na categoria de base a partir do nosso CT estiver pronto. Hoje, todo mundo diz que o jogador de base é o principal ativo de um clube, né? Haja vista o Fluminense com o Xerém, o que ele fez de dinheiro com aqueles garotos de lá, né? Às vezes saindo até muito cedo. Hoje tem jogador com esse potencial? Nós temos jogadores com esse potencial, claro que ainda é cedo, né, para afirmar, mas, por exemplo, ontem, né, garotinho, contra o Bangu no último jogo, contra o Bangu, eu levei um garoto 2005, né, para o banco de reserva, o Renan, outros jogadores lá também, o Kaique, o WD, tipo assim, jogadores, sem dúvida nenhuma, que quando tiver oportunidade, vai mostrar o seu valor e vai chamar a atenção do mercado. Porque hoje em dia existe uma crítica aí, que os jogadores estão saindo muito cedo para o exterior. Às vezes com 15, 16 anos já estão indo, aí desaparecem completamente. Você tem essa preocupação? A gente tem essa preocupação, mas, garotinho, a gente sabe que hoje, como você falou, é inevitável, né? O garoto com 15, 16, 17 anos, que ele jogar no profissional 4, 5 jogos, se destacar, dificilmente ele vai terminar a temporada no clube. Então, o clube Maricá tem ciência disso, tem feito também os contratos, né? Se resguardando em relação a isso. Mas eu acho que se a gente vê os clubes grandes, né, garotinho, tendo essa dificuldade, né, dos garotos, muitos nem chegam no profissional e já são vendidos para a Europa. Tu imagina clubes de menor investimento, então tu sabe que isso aí é uma coisa que veio para ficar. Como é que você enxerga o Maricá no cenário do futebol carioca, o futuro do Maricá? Então, o Maricá, como eu falei, é um projeto a médio e longo prazo, né, garotinho? O presidente sonha o Maricá nos próximos 5, 6 anos tá jogando uma Série A de campeonato brasileiro. A gente sabe que é um sonho distante ainda, mas o projeto do Maricá é esse. Esse ano já conseguimos nosso primeiro objetivo, que é a permanência na Série A. Vamos buscar o acesso na Série D. A gente tem um elenco muito qualificado. Vão chegar outros atletas para qualificar ainda mais o nosso grupo para a Série D. Então, indo passo a passo, né? Devagarzinho, tentando ali, conquistando cada objetivo.
mas o objetivo do clube é um dia se tornar um clube, uma camisa De pesada projeção, de projeção no futebol brasileiro. Reinaldo, técnico revelação do futebol carioca, ele comanda o Maricá, é o convidado de hoje do Cheguei Podcast. Dizem por aí que todas as bets são iguais, mas olha, não é bem assim não, minha gente. Existem detalhes que fazem toda a diferença. Querem um exemplo? A lista oficial do governo que mostra quais marcas seguem as regras. E sabe o que isso significa? Que a Bet Nacional está nessa lista porque sempre respeitou as normas, jogando limpo com você. Aqui na Bet Nacional, você encontra jogo responsável, transparente e com total confiança. Ah, e tem mais, hein? As melhores cotações nos principais campeonatos estão aqui. Então já sabe, né? Jogo legal é na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Não deixe a chance passar. Bet Nacional, jogo legal, responsável e 100% confiável. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Na telinha para você. Bem, amigos da Bet Nacional, dizem que as bets são todas iguais. Mas já está claro que não é bem assim. A lista do governo mostra que algumas marcas jogam limpo, enquanto outras não seguem as regras. Então, escolha um ambiente seguro, transparente, legal para você se divertir, jogo legal. É na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. O Cheguei Podcast é apresentado aqui no AGR Podcast Studios, que fica no Le Monde, na Avenida das Américas 3500, na Barra da Tijuca. Você chega de carro, entrega lá para os homens de preto, tem o Rômulo, tem o Leandro, tem o Medeiros, um time completo, total segurança. E lá em cima, a Iracema Pereira Vascaína, monitorando tudo. Aí você pega o elevador, chega aqui no quarto andar, encontra o quê? Melhor luz, melhor imagem, melhor equipamento, a melhor equipe, hoje com o Abner, o DVD aqui, tem o Thiago, o Marquinhos coordenando tudo, o Gabriel está na sombra e água fresca, enfim. E aí chega o Beto Guimarães e garante para você, você vai ter melhores condições para trazer a sua empresa também para cá, no AGR Podcast Studios. Quando você era jogador, você sonhava ser treinador, Reinaldo? Garotinho, quando eu era jogador, não. Quando meu sonho primeiro de criança... Nem no finalzinho de carreira? Não, no início de carreira, somente focado como atleta, mas no final de carreira, como eu te falei, né, eu peguei muito treinador que me ensinou muito. Então, ali no final de carreira, meu último clube foi o Brasiliense, né? Nos últimos 3 anos ali, eu já sonhava em ser treinador. E ali eu já comecei a me preparar, né, garotinho? Comecei a prestar mais atenção nos jogos, conversar com treinadores, fazer alguns cursos, né, na parte ali teórica ali. E depois... Piruava também na... você dava uma brecha, a gente dava uns palpitezinhos, né? Mas sempre respeitando o Zagallo a hierarquia. Sempre dialogou com o jogador. Sempre. Zagallo, Vanderlei Luxemburgo. Também. É uma coisa também que eu faço bastante, garotinho. Eu acho que dá claro, o jogador tem que saber, né, até onde pode ir, tem essa hierarquia, mas essa troca com o jogador, porque são eles que executam, né? Então, eu acho que esse bate-papo é muito válido. Você já citou aqui Vanderlei, o Oswaldo de Oliveira, o Zagallo. O que é que mais marcou sob o comando do Zagallo? O que mais marcou sobre o comando do Zagallo foi a semana da final do tricampeonato de 2001, né? Aquele gol do Pet. Porque nós perdemos o primeiro jogo de 2-1. A gente jogamos na quarta-feira, na Copa do Brasil contra o Curitiba, fomos eliminados no Maracanã. Então, a semana muito pesada, aquela pressão absurda. Então, a gestão do Zagallo naquele momento ali foi uma coisa surreal. A tranquilidade que ele passou pra gente. Como ele conseguiu deixar o ambiente leve apesar daquela toda a pressão. Né? Toda a tensão. A gente tinha que para ser campeão, a gente teria que fazer 2 gols de diferença. Ele conseguiu, na véspera do jogo, chamar o Pet e o Edilson e conversar com os dois, tipo assim, eliminar qualquer briga de ego naquele momento, porque, poxa, ali a gente estava no Flamengo, 40 milhões de torcedores esperando aquele título, e a gente ali não poderia ter desvio, né, de nenhum momento, o foco era aquela final. Então ele conseguiu unir nossos 2 maiores referências ali, que era o Edilson
E o Pet... Capetinha, figura, né? Figuraça, né, garotinho? E graças a Deus deu certo. Então, eu acho que aquela semana ali, garotinho, após o jogo, a semana da final do Tricampeonato, foi a semana que mais me marcou do Zagallo. Agora, muitos jogadores me contaram que a leitura do jogo do Vanderlei Luxemburgo no vestiário, ao transmitir intervalo de jogo, a leitura que ele fazia era perfeita e sempre correta. Você tem lembrança de alguma passagem do Lucha nessa condição? Pô, garotinho, eu tenho várias, né? Assim, nós fomos campeão paulista em 2006 pelo Santos. Tive a honra também de jogar no Santos, né, garotinho? Santo do Rei. Você rodou, hein? Cigano da bola, né, garotinho? Mas, assim, foi muito prazeroso, né? Jogar no Santos, ser campeão paulista. O Vanderlei teve situações assim... O Vanderlei era o seguinte, né, garotinho? Ele conseguia mudar, né? O esquema tático sem mexer nos atletas. Por exemplo, a gente estava jogando num 4-4-2... Sem fazer substituições. Sem fazer substituições, né? Assim, ele mexia só as peças e ele a leitura dele era absurda, né? Tipo assim, aí ele ia para um 3-5-2, mas tudo assim, ele treinava aquilo na semana. Uma coisa que eu carrego muito com isso também, como treinador, né, garotinho? Não adianta, por exemplo, jogar num 4-4-2 e eu chegar para os meus atletas no intervalo e falar, vamos agora para um 3-5-2, mas sem ter trabalhado aquilo ali. Então o Vanderlei trabalhava aquilo ali, ele preparava a gente para aquelas situações e quando ele mudava a organização do time, estava todo mundo pronto. Então uma coisa que eu faço muito com meus atletas, tipo assim, toda vez que o atleta vai jogar, ele já sabe o que vai fazer. É uma equipe que sabe o que fazer quando atacar, quando defender. Então é uma coisa que eu trouxe do Vanderlei Luxemburgo comigo. Agora, uma bola que eu queria levantar para você. O maior campeonato de futebol do mundo é o inglês. E você tem lá 10 treinadores portugueses, acho que 6 espanhóis, sei lá. E eu queria... Qual é o conhecimento que você tem? Por que essa supremacia de treinadores portugueses hoje no mundo, principalmente na Inglaterra? A que se deve isso? Primeiramente, garotinho, eu acho que a gente está muito tempo sem ganhar a Copa do Mundo. Eu acho que a gente perdeu um pouco de... Acho não, tenho certeza. Mercado. O treinador brasileiro perdeu um pouco de mercado lá fora. Então, eu acho que isso vem muito através, né? Por exemplo, no topo da pirâmide do futebol brasileiro é a seleção brasileira, né? Então, como treinador... Como torcedor já torcia muito, né? Hoje, como treinador, estou torcendo muito pelo Dorival para dar certo, o Brasil voltar a ser campeão do mundo novamente, para abrir portas novamente, né? Como já teve lá antigamente com o Filipão, né? No Chelsea, Filipão trabalhando ali com a seleção de Portugal na Europa, para abrir porta novamente na Europa para treinadores brasileiros, porque existem treinadores brasileiros aqui com boas ideias, né? Qualificados e preparados também para trabalhar fora do Brasil. Claro que os portugueses, como eu falei, os portugueses também são excelentes treinadores, com ótimas ideias. E eles estão tendo essa oportunidade, estão fazendo bom trabalho, então cada vez mais o mercado está se fechando para a gente lá fora. Mas eu tenho certeza que com o retorno, o Brasil sendo campeão do mundo novamente, as portas vão se abrir novamente para o mercado europeu, para os treinadores brasileiros. Eu conversei com um profissional que atua na Espanha e ele me falou assim, o diferencial do treinador português é a intensidade do trabalho no dia a dia durante a semana. O treinador brasileiro trabalha pouco? Garotinho, todo treinador, todo trabalho, todo dia a intensidade é alta, né? Com controle de carga ali, controlando bem a carga. Se você for ver, se for lá no clube do Maricá, tu vai ver o meu trabalho, intensidade alta, organizado. Se tu for lá no... Qualquer clube hoje tu vai ver isso, assim, o time eu vou falar do futebol carioca, com certeza a intensidade é alta. Eu acho que é o resultado, né, garotinho? Não adianta também você ter a intensidade alta e chegar no teu resultado. Então, os treinadores portugueses, eles têm a intensidade alta, têm a organização e estão tendo resultado, né? Então, acho que está faltando isso para o treinador brasileiro. Eu acho também a língua também. Eu acho que tem que se preparar melhor também, né? Pô, vai trabalhar na Inglaterra, tu tem que saber falar o inglês, não adianta. Para tu passar a informação exata para o atleta, não depender somente do tradutor. Mas eu acho que isso, só a intensidade é muito pouco, entendeu? Eu acho que aqui no Brasil, como eu te falei, eu fiz estágio com outros treinadores aqui, por exemplo, Fernando Diniz. Assim, a intensidade dos caras treinando e a organização é acima da média. Mas há que se reconhecer também que o nosso calendário aqui não é igual o calendário na Europa. Lá permite você trabalhar muito mais, exatamente por isso. Você falou da sobrecarga. Você tem um limite de trabalho exatamente para não ter mais lesões. Existe essa preocupação também que o calendário aqui atrapalha essa intensidade?
Garotinho, eu vejo muito treinadores aqui reclamando do calendário, mas eu vou ser bem sincero para você, Garotinho. Principalmente os clubes grandes, eu acho que isso aí é uma coisa muito vaga, porque os clubes grandes sempre têm, no mínimo, 20 jogadores de altíssimo nível para você conseguir rodar o elenco, para você conseguir algum jogo ou outro, tira um ou tira outro. Né? Eu não sou muito, né, dessa segmento de poupar atletas. Eu acho que o treinador tem que colocar o melhor que ele tiver para cada partida, que ele tiver na parte melhor fisicamente preparado, taticamente preparado. Mas eu acho que somente o calendário é muito pouco, entendeu? Mas principalmente o clube grande, eu acho que é muita reclamação tendo material humano para trabalhar, entendeu? Eu acho que isso aí é uma coisa que não é só o suficiente para a gente se apegar. Claro que o calendário lá, tu vê que é melhor estruturado, mas queria eu ter um calendário como esse, né, Garotinho? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores. Então, acho que... Muita vitrine, Muita vitrine. Não tem que reclamar de calendário, não. Essa é a minha opinião. Ó, você começou no Inter de Lages, Carlos Renault, tudo lá em Santa Catarina. O que você aprendeu nessas primeiras passagens? Aprendi muito, Garotinho. Assim, eu acho que você começa... A organização, né? Por exemplo, o Inter de Lages, Garotinho, foi o meu primeiro clube. Então, poxa, tu começa a gerar uma dúvida. Pô, será que vai dar certo? Como é que vai ser a minha apresentação para os atletas? Porque no dia da apresentação, Garotinho, os atletas já sabem se você é bom ou não. Na tua fala ali, na tua oratória. Se você está nervoso, tu tem que ser muito assertivo. E graças a Deus foi um trabalho que eu terminei o trabalho, né? Assim, hoje, você terminar um trabalho já é uma conquista. O treinador brasileiro terminar o trabalho até a última rodada do campeonato já é uma conquista, porque é um país muito imediatista, né? 3, 4 derrotas, você sabe que dificilmente você permanece no clube. Então, assim, foi muito aprendizado que eu tive, né? Com os diretores, com os atletas. Depois no Carlos Renault, a mesma coisa. Em cada ano eu venho evoluindo, somente 4 anos de carreira. Cada ano, cada dia se preparando cada vez mais. Eu sempre falo que a preparação ela é contínua, o aprendizado ela é diária. Então, todo dia eu venho aprendendo cada vez mais e me qualificando e se preparando para esse desafio. Eu estou conversando com o Reinaldo, técnico revelação do futebol carioca, comandando o Maricá. Qual é teu estilo de jogo e filosofia como treinador? Como é que você define? Então, eu defino meu estilo de jogo como um time que gosta de jogar no bloco médio-alto, um time que gosta de ter a bola, né? Mas, assim, um time que já tem um jogo vertical, né? Agora, um time que é um jogo vertical, por exemplo. Vou fazer um exercício rápido aqui. Meu volante pega a bola, né? Isso tudo treinado, né, garoto? Não adianta eu falar também, pega a bola e joga lá pra frente. Tipo assim, a gente tem uns movimentos que a gente fala que é os movimentos de pé e espaço. Aí o volante pega a bola, ele já tem uma situação de tocar pro lateral, lateralizar o passe. Uma situação de bola de profundidade pro 10, né? Um passe entre linhas. A gente já trabalha muito essa bola pra frente. E quando a bola chega ali, né, no último terço, né, como a gente fala hoje na nomenclatura atual, eu falo pra gente ter que terminar a jogada, né? Ou terminar a jogada primeiramente com gol, né, que é o objetivo maior do futebol, e depois com finalização, com tabela ou com cruzamento. Mas é uma equipe que sabe muito o que fazer quando tem a bola, muito bem organizada, né, garotinho? Tem padrão de jogo bem definido. Uma equipe que tenta pressionar o adversário no campo deles. Como sinto, deixando bem claro, não é todo jogo que a gente consegue fazer isso, porque a gente tem um adversário também que empurra a gente lá para trás. Mas é uma equipe que, quando vai defender também, tem os princípios defensivos muito bem definidos. E é isso, uma equipe que gosta de ter a bola, que perde a bola, tenta recuperar o mais rápido possível para pressionar o adversário. Agora, eu que o futebol brasileiro chuta pouco a gol em relação ao futebol europeu. Dá para corrigir isso, Reinaldo? Dá. Isso é com treinamento, garotinho. Eu acho... uma das coisas que eu mais faço, até por ser atacante, né, garotinho, é treino de finalização. Os meus volantes, por exemplo, os meus meias, garotinho, treinam muito chute de fora da área, muito chute de fora da área. Claro, tem que controlar, né? Mesmo sabendo que... Para não precipitar. Para não precipitar, para não estourar o atleta, mas assim, eles mesmos gostam. Tipo assim, a gente tem um controle muito, com a preparação física, é muito integrado o nosso trabalho, mas eu concordo com você. Tem saído poucos gols de fora da área no futebol brasileiro. Antigamente saía muito mais, mas eu acho que também tem que trabalhar, tem que praticar. Só dessa forma que a gente vai voltar a ser aquele time que fazia gol de falta, gol de fora da área. Meu saudoso companheiro Washington Rodrigues, o Apolinho, teve uma chance, uma oportunidade, contratado pelo Kleber Leite, também nosso companheiro, para ser treinador no Flamengo. E ele me dizia o seguinte: a maior preocupação do treinador do Flamengo naquela época, ele que tinha Edmundo, Romário, sabe, diz assim, é a gestão do dia a dia, solucionar probleminhas aqui e ali.
Existe isso no comando, na gestão do Maricá? Essa preocupação? Todo lugar, né, Garotinho? O treinador, ele tá gerindo ali 30 atletas, mas muita gente da comissão, todos os departamentos. Então, tem cada um com, né, com um ego diferente, com personalidade diferente, culturas diferentes. Um vem do estado, um do Rio de Janeiro, aí outro vem da Paraíba, outro vem do Rio Grande do Sul, enfim, um de Santa Catarina, então com cultura diferente. Então o treinador tem que saber gerir muito bem isso. Então, graças a Deus, assim, nesses 4 anos que eu estou no tempo de carreira aí, uma das coisas que eu faço bem é gerir bem o grupo de atleta, de comissão, dos departamento médico. Isso aí é um dos primeiros passos para você ter sucesso nessa profissão de treinador. Você teve passagens marcantes de grandes clubes, Flamengo, São Paulo, PSG. Qual foi aquele que você aponta o momento mais importante da sua carreira? Mais especial. O momento mais marcante da minha carreira foi o primeiro jogo da final, né? A semifinal contra o Peñarol da Copa Mercosul em 1999, no segundo jogo contra o Peñarol. Porque esse para mim foi o mais marcante da minha carreira. Você jogando pelo Flamengo. Jogando pelo Flamengo, né? Foi o primeiro gol da minha carreira, né, garotinho? Então eu estava muito pressionado ali, porque já era o ano de 99, a gente já estava no final de 99. Então estava muita cobrança em cima de mim, porque nas categorias de base, né, nos juniores, eu era o artilheiro, fazia gol todo jogo. E no profissional eu ainda não tinha performado ainda, não estava acontecendo. Então, nosso saudoso Carlinho Violino já estava, né, aquela pressão absurda, que eu não estava conseguindo jogar. E nesse jogo, especificamente contra o Peñarol, no segundo jogo da semifinal lá no Uruguai, o Carlinho me chamou na sala dele e falou: vou te dar a última chance hoje. Eu estava no banco, no segundo tempo. Se você não entrar bem, tu vai voltar pro Rio, vou pedir para te emprestar e você vai perder essa oportunidade. Então, o jogo rolando, eu naquela pressão absurda, aí deu nervoso, né? 1-0 Peñarol, o Carlinho me chama. Aí um escanteio a favor do Peñarol, eu tava ali no rebote, garotinho. Aí o nosso time ganha, o Clemer dá um soco na bola, eu ganho aquela segunda bola, pego a bola ali na entrada da nossa área, arrastei ela até depois do meio de campo. Quando ela passou um pouquinho do meio de campo, eu chutei ela assim, ela deu um kick, ela pegou na veia, foi lá na gaveta, empatamos o jogo. E depois eu sofri o pênalti, o Atiço foi lá e bateu o pênalti, fizemos 2-1. Peñarol virou o jogo, né? Para 3-2, mas nós classificamos para a final nesse ano contra o Palmeiras. Foi até aquele jogo que teve aquela pancadaria toda lá, mas enfim. Esse, sem dúvida nenhuma, é o jogo mais marcante para mim, por ter sido o primeiro gol e me dado confiança depois para sequência, para seguir firme com a camisa do Flamengo. E você jogou ao lado de tantos jogadores talentosos. Qual foi aquele companheiro de maior talento que você teve ao seu lado? O companheiro de maior talento que eu tive ao meu lado foi o Romário. O Romário, para mim, garotinho, eu vejo muita entrevista, né, das pessoas falando que o Romário não treinava. Minha opinião, para mim o Romário, naquela época, de quando eu jogava, era o cara mais inteligente relacionado a treinamentos. Porque ele treinava o que ele precisava. O Romário tinha muita resistência também na corrida, né? Explosão. Naquela época de tiro de 1000. Ele era muito forte naquilo ali, mas ele trabalhava muito 20, 30 metros, muita finalização, muita caixa de areia, porque dava força para ele e resistência. Ele gostava daquele trabalho. Então, para mim, o Romário foi o cara mais inteligente que teve, porque ele trabalhava o específico para ele, né? Ele não ficava trabalhando todo dia corrida longa, corrida de resistência. Ele ia... Diferenciado. Hoje, como tem hoje, né? Hoje é muito diferenciado, muito específico. Então, o Romário ele era tão inteligente que há 20 anos atrás ele já trabalhava isso, e aí o dom que deu Deus para ele, né? Ele foi o cara, sem dúvida nenhuma, fazia gol com a perna esquerda, garotinho. Eu vi o Romário finalizar, eu falei assim, era uma coisa surreal, né? Gol com a perna esquerda, de cabeça, os movimentos dele, a leitura dele de jogo para se posicionar também, sempre na diagonal da bola, saindo da visão do zagueiro, era uma coisa surreal, o posicionamento do corpo. Existe alguma história engraçada, assim, marcante, da tua passagem como jogador no Flamengo? Rapaz, a minha passagem com algum jogador do Flamengo ali... Cara, é só... Agora, para lembrar aqui, eu vou ficar te devendo essa, cara. Tô pensando aqui... De repente, mais de uma teve. A passagem que, assim, engraçada mesmo foi com o Evaristo mesmo, que chegou ali. Não foi nada... Evaristo era um cara engraçado. Não foi nada engraçado, não. Mas, assim, uma coisa que agora, hoje é engraçado, porque ele chegou, né? Informação, tem aí 8 garotos da base aí que joga muito.
poxa, e vai te ajudar e tal. Aí no segundo treino lá, no terceiro, ele reuniu todo mundo e falou, ó, essa molecada aí me enganou, hein? Ninguém joga nada. Só que eu achei que era brincadeira. E ele mandava na lata. Mandava na lata. Achei que era brincadeira, garotinho. No outro dia, tava todo mundo treinando no Júnior novamente na Gávea. Então, o homem era bravo. Eu tenho uma passagem do Marcelinho Carioca no banco de reserva, sacaneando alguém e rindo. Aí o Evaristo tá rindo de quê? Você é reserva dele. E ele falou isso, garotinho. Todo mundo achou que era brincadeira. Até o Romário tava rindo. Todo mundo falou, pô, o cara tá brincando. No outro dia, o Quimelo, que era o supervisor, falou, ó, todo mundo se apresentar lá às 8 horas da manhã na Gávea. O homem mandou todo mundo descer de novo. Aí, tipo assim, a gente ficava naquela gangorra, sobe e desce, sobe e desce. Mas essa é uma das histórias engraçadas que eu acho que é legal falar aqui, mas um cara também que aprendizado também, né, garotinho? Trabalhar com Evaristo de Macedo, ídolo onde passou como jogador, né? Ídolo como treinador do Bahia. É o cara inteligente demais. Se você voltasse no tempo, mudaria alguma coisa na tua trajetória de jogador? Não mudaria nada, garotinho. Assim, somente agradecer mesmo a Deus pela carreira que eu tive como jogador. Tive a honra, né, de jogar em grandes clubes, ser campeão de grandes clubes e ter tido gols narrados por você. Então, aquilo ali pra mim até arrepia, que tu fica até um pouco emocionado de lembrar de carreira como atleta, hoje como ex-atleta, ter você aqui, um ídolo na minha frente aqui, mas só agradecer a Deus e ao meu pai, né, por me ter me dado, né, me criado tão bem, me dado os princípios e valores para seguir, meu pai e minha mãe, para seguir firme como atleta. O que você aprendeu como atleta que hoje aplica na carreira de treinador? Eu acho que eu falo para os meus atletas que a gente tem que ser assim, disciplina. Onde eu ia, o garotinho, a disciplina para mim era em primeiro lugar. A disciplina em todo sentido, né? De respeitar o treinador, de respeitar os mais velhos, de sempre chegar. Eu era um cara que era muito dedicado, eu chegava 1 hora antes do treino, era um dos últimos a sair. E eu conversava muito com ex-atleta, com atletas mais velhos, como eu te falei, Romário, Rogério Ceni, Juan, os caras assim, né, que tu via que tinha coisa a agregar para mim, e eu carrego isso hoje como treinador. É o que eu passo para meus atletas, né, cara? Primeiramente, a disciplina, o respeito à hierarquia, e é isso. Eu acho que a disciplina para mim é fundamental no sucesso. E quais são os planos do Reinaldo, treinador, para o futuro? Garotinha, continuar dando sequência, né? Continuar fazendo um bom trabalho pelo Maricá. A gente sabe que ali no Maricá não vai ser para sempre. A gente sabe que hoje eu sou um profissional, né? Um treinador profissional. O mercado, a todo momento ele tá girando. Mas o mais importante é que eu estou me preparando, né, garotinho? Nos campeonatos, e você tem contrato até quando? Até o final desse ano na Série D. E se caso vir futuramente de começar, né, a aparecer outras situações de clubes, assim, vamos dizer assim, de maior expressão, clube grande, a gente tem que estar preparado, e é isso que eu estou me preparando. Muito grato ao Maricá por tudo que tem feito por mim também. É uma coisa também recíproca. O Maricá sabe também que hoje eu consegui levar uma mentalidade diferente para o clube, estou conseguindo também implementar uma metodologia muito bacana no clube, então está sendo muito bom essa troca. E os atletas, garotinho, eu quero aqui também registrar, porque montamos um grupo muito forte, né, de 2023 e 2024, onde nós fomos campeões, e esse ano, só da gente ter conseguido matematicamente a nossa permanência, eu quero agradecer os atletas aqui por tanta dedicação e comprometimento, e saber que nós ainda estamos na briga ainda por uma vaga no G4. É verdade. Reinaldo, técnico revelação do futebol carioca, comandando o Maricá, é o convidado de hoje do Cheguei Podcast. QN Gin. Alô, galera que adora um bom drink com estilo. Já conhece a novidade? QN Gin chegou e já virou o queridinho de todos os momentos. O brinde que sempre faz um golaço. Com sabores incríveis como melancia, maçã verde, morango, tropical e o clássico original. Sempre tem uma QN que combina com você. E se você é do time dos drinks prontos, o Gin Tônica tá na área. E para garantir aquela energia extra, Energético QN chegou para agitar. Com a QN na mão, é golão, golão, golão. Aí entra em campo a bananinha. Alô, galera que curte uma festa,
Tá pronto para conhecer a dose mais inesquecível da sua vida? Bananinha Mineira chegou para ser a estrela das rodas de amigos, docinha na boca, forte do jeito que ninguém esquece. Ela é perfeita para aquele esquenta, para virar dose no meio da balada, ou até para fechar com chave de ouro. Bananinha Mineira, parceiro oficial dos momentos que viram histórias para contar. Então já sabe, a próxima rodada é dela. Bananinha Mineira, a dose certa da diversão. E não poderia faltar o checkmate. Você já conhece checkmate? Checkmate é a combinação perfeita de mate, rum, guaraná e limão. Mais leveza, mais sabor, mais refrescância e muito mais liberdade. Experimente com gelo e limão. Checkmate. Prepare-se para sentir o gostinho da liberdade. Walter Riba Júnior, Charlie Menezes, mandando todo o trio da QN para o nosso Reinaldo. Agora, Reinaldo, aquele ping-pong que é bateu, levou. Um sonho realizado. Jogar do Maracanã lotado. Lembra qual foi o momento mais tremedeira? O momento mais marcante do Maracanã foi a final, né, garotinho, de 2000. Segundo jogo da final, Flamengo e Vasco, onde eu fiz o gol. Um passe do Mozart. Então, ali tinha 80 mil pessoas no Maracanã, e, sem dúvida nenhuma... Bons tempos. Bons tempos. É. Um sonho não realizado. Um sonho não realizado ainda tá muito longe, tá muito distante, mas eu tenho certeza que eu vou realizar ainda, que é ser campeão brasileiro como treinador. Que legal. Um arrependimento? Não, arrependimento, assim, só agradecimento, garotinho. Não tem arrependimento, assim, no que eu fiz na minha vida. Só agradecer a Deus por tudo que ele me proporcionou como atleta e ter me proporcionado como treinador. Maior título da carreira? O maior título da carreira foi o tricampeonato, né? 2001, Flamengo e Vasco. Eu acho que aquele título ali marcou a minha carreira e, sem dúvida nenhuma, a carreira de muitas gerações. É verdade. Aquele gol do Pet está marcado na marcado, né, garotinho? Memória. A derrota mais dolorida? A derrota mais dolorida, garotinho? Cara, eu vou te falar, a derrota mais dolorida que eu tive foi com o meu maior ídolo, Zico, na Índia, uma final. A gente estava no UFC Goa com 90 mil pessoas na Índia, ganhando o jogo 2-1 até os 94 minutos do segundo tempo. O time dos caras empatou aos 95 e aos 96 viraram de 3-2. Então, aquela derrota ficou marcado para mim até hoje, por assim, não ter dado aquilo ali pro Zico, né? A gente, deixamos a desejar naquele jogo. Então, sem dúvida, é uma derrota que doeu muito para mim até hoje, que me marca até hoje, negativamente. O gol mais bonito? O gol mais bonito, vou colocar o único que eu fiz de falta contra o Fluminense no Fla-Flu de 2001, final da Taça Guanabara. Foi um golaço ali. Então, acho que para mim o gol de falta é uma arte. O zagueiro mais difícil que você encontrou? Júnior Baiano. Júnior Baiano é técnica... Com ou sem voadora? Não, Júnior Baiano, eu peguei Júnior Baiano já, né, garotinho? Com 2 Copas do Mundo, uma Copa do Mundo, muito inteligente também para marcar atacante, jogador técnico, então era muito difícil jogar contra o Júnior Baiano. Tanto que... Dava o bote correto. Por cima difícil de ganhar, por ser grande, muito rápido, então era muito difícil jogar contra o Júnior Baiano. Para mim foi um craque como zagueiro. Um título que você gostaria de ter conquistado? Garotinho, 2002 pelo São Paulo. Nós fizemos um campeonato, Oswaldo de Oliveira como treinador, ficamos 12 pontos na frente do segundo colocado, e no primeiro mata-mata, né, nas quartas de finais contra o Santos, nós fomos eliminados. Então esse título para mim ficou faltando, porque era um time que dava espetáculo, né? Kaká, eu, Luiz Fabiano, Ricardinho, Maldonado, mas se eu pudesse voltar atrás, esse era o título que eu queria ter ganho também. Que legal. Agora, para terminar, defina Reinaldo em uma frase. Quem é Reinaldo? Reinaldo, trabalhador. Um cara humilde, um cara trabalhador, um cara muito honesto. É um cara que aprendeu muito com meu pai, com a minha mãe, e que todos os treinadores, sou muito grato a todos os treinadores que eu trabalhei. Hoje criei nunca fugi dos meus princípios, meus valores, de ser um cara honesto, de ser um cara parceiro, de ser um cara muito disciplinador e um cara pronto e cada vez mais se preparando para ensinar ainda mais esses meus atletas aí, tudo que eu aprendi nessa minha longa carreira. Que legal. Desejo muito sucesso para você, Reinaldo, nessa carreira de treinador, e confessar que o público que nos acompanha no Cheguei Podcast teve a mesma impressão que eu tive, que você está muito preparado para fazer história
também como treinador de futebol. Muito obrigado por estar aqui. Pô, eu que agradeço, é uma honra mais uma vez. Pô, desejar para você muita saúde, que você é o cara. Obrigado. Nosso garotinho. Reinaldo, técnico revelação do Campeonato Carioca, comandando o Maricá, foi o convidado de hoje do Cheguei Podcast. A gente volta segunda-feira com Segundona, a resenha do Garotinho. Ótimo final de semana para você. Cheguei!